Esse é um evento híbrido, por isso que a gente tem que ter essas considerações. É com satisfação que damos início e damos boas-vindas a todos vocês nessa manhã para abrir-nos ao seminário de desafios de propriedade intelectual em PMS, além dos muros da empresa. Em nome da Câmara Espanhola, quero aproveitar a oportunidade para manifestar a minha alegria em compartilhar com vocês, associados, convidados, PMS, aqui presentes virtualmente, essa possibilidade de refletirmos sobre o contexto da propriedade intelectual, num cenário além dos escritórios das empresas, né? Quero compartilhar também minha estima e agradecimento aos caríssimos parceiros da União Europeia, que estão nos seguindo também, e da Universidade de Alicante e Eurochambres, que são nossos parceiros no programa que a gente está apresentando aqui hoje para vocês. A propriedade intelectual, que temos que para nós que temos relação com as pequenas, médias e grandes empresas, é um assunto que merece muita atenção por todos nós. Fazer parte do projeto Latin America IPR SME Helpdesk, junto com os parceiros da Europa, que eu mencionei agora, é um privilégio. Se trata da primeira vez que a nossa Câmara Espanhola participa de um projeto financiado pela União Europeia. Hoje, a exportação, criação de produtos, serviços e o desbravar de novos espaços de comércio se destaca como um dos mais sérios desafios para as PMEs, especialmente aquelas que vêm da Europa, que não conhecem ou que têm, por muitas vezes, regulações diferentes às brasileiras. Assim, o desafio dessa manhã é dar-nos o pontapé inicial uma rede de colaboração e trocas de experiências, com acesso a informações vinda de especialistas que irão colaborar para a atualização de nossos saberes sobre o assunto. Por isso, desejo a todos uma ótima manhã de troca, conhecimento e imersão, com agradecimento especial aos nossos painelistas. Iago, que está por vir, está chegando, Henry e Rafaela, que aceitaram o desafio para nos ilustrar sobre propriedade intelectual. Quero passar a palavra agora para o meu colega Wagner Francis para moderar esse debate. Wagner, a palavra é sua. Oi. Agora sim. Bom dia. Satisfação estar aqui com vocês para essa atividade nessa manhã que já iniciou com muitos diálogos. É uma alegria ver que a gente já começou a refletir sobre tudo que a gente anseia para essa manhã, que é poder levar à frente ideias, projetos, fertilizar com qualidade aquilo que a gente aqui na Câmara tem como premissa, que é fazer interlocuções com o país que nos representa, que é a Espanha, e principalmente nós aqui no Brasil podermos ser representados também lá. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por aceitarem nosso convite. Como o Alejandro disse, isso aqui é o início de um debate que a gente quer que vá à frente. Nosso projeto, né, que origina este encontro, traz como objetivo principal que a gente possa dialogar e interagir com as capacidades que a propriedade intelectual no Brasil tem a oferecer. A gente sabe que são muitos desafios, então hoje esse nosso debate é para que possamos iniciar o desbravar desse caminho, desses tópicos que às vezes impedem que pequenas e médias empresas possam fazer exportação, possam também chegar ao Brasil, porque existem também esses desafios e também, claro, vamos falar do que a legislação traz de positivo para os contextos de propriedade intelectual. Vou contar para vocês um pouco sobre como vai ser a nossa dinâmica. Estamos online, com vários convidados também que fizeram inscrição para participar de outros espaços. Nosso projeto aqui, né, enquanto Câmara, nós somos um dos proponentes destas atividades que são desenvolvidas em vários países. Trouxe aqui uma anotação básica dos países em que esse segundo semestre já aconteceram atividades. México, Romênia, na própria Espanha, Áustria, Alemanha, Itália, todos esses países tiveram momentos de encontro como esse em que estamos hoje, para poder refletir sobre propriedade intelectual.
Quero também agradecer, além de vocês, as pessoas que se disponibilizaram a se organizar conosco. Alejandro já fez um agradecimento especial aos nossos parceiros, mas também a gente não pode deixar de agradecer àqueles que se empenharam em pesquisar conosco. São tantas mãos nesse projeto que para nós é salutar esse agradecimento. Nosso painel vai funcionar de uma forma bastante dinâmica. São 2 painelistas que trazem 2 cápsulas com temas caros a esse projeto, que né, a gente tem a perspectiva de, primeiro, trazer contextos de inovação e contextos de tecnologia dentro dessa temática. Depois a gente vai falar um pouco sobre o projeto com o nosso especialista do projeto aqui no Brasil. E, posterior, a gente vai trazer um estudo de caso de quem está na prática difundindo ações de propriedade intelectual. Para começar, então, eu vou convidar para o painel e para essa primeira exposição o Henry Suzuki. Vou pedir para que seja projetada a videoconferência. O Henry é sócio fundador e diretor-geral da Axonal Consultoria Tecnológica, é titular da cadeira número 2 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, especialista em patentes e inteligência tecnológica, é membro do Conselho Consultivo do Fortec e da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB aqui de São Paulo, entre outras organizações que ele também atua, também participante ativo em redes e comunidades como Mentores do Brasil, Open Innovation Brasil, Parceria Biodiversidade mais Educação, mais Inovação, entre outras. Como uma curiosidade, que é muito interessante para dizermos, ele é uma das poucas pessoas que já estiveram pelo menos 3 vezes nas 27 unidades do Brasil, a convite para disseminar conhecimentos. Então, a gente vai, além de tudo, conversar com quem conhece com propriedade todo o nosso território brasileiro. Henry, satisfação ter você conosco. Mais uma vez, obrigado por acolher o nosso convite. Fique à vontade. Olá, pessoal, bom dia. Henry Suzuki, um prazer aqui estar na Câmara Espanhola pela primeira vez. Espero que uma próxima oportunidade seja presencial, a gente possa estar ainda mais próximo. Falo aqui hoje de Brasília, em meio a um evento que envolve a parte de inovação, propriedade intelectual também, né, em várias dimensões. Vamos lá, né? Quando eu estava conversando com o pessoal da organização, falando, né, sobre a minha participação aqui hoje, então a ideia que nós temos aqui é que eu vou trazer assim como se fosse, né, um pano de fundo sobre a nossa conversa sobre inovação, propriedade intelectual. Estou curiosíssimo para saber sobre as futuras ações da Câmara Espanhola, que a gente tem esse projeto que nós temos aqui na Comunidade Europeia no Brasil, relacionado à propriedade intelectual para pequenas e médias empresas. Bom, para ajudar na nossa conversa aqui de hoje, eu separei aqui alguns slides, são muitos, né? Mas eu basicamente vou utilizar esse bloco inicial aqui para a gente lançar algumas ideias que a gente tem e principalmente falar sobre algumas oportunidades, talvez algumas informações que talvez mesmo colegas que são ligados aqui no espanhol talvez nem conheçam tanto sobre o perfil patentário de organizações da Espanha e aquelas que depositam patentes aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, vamos lá, né? Sobre essa conversa inicial, introdutória sobre inovação e propriedade intelectual. Todas as vezes que eu tenho que fazer essa conversa, eu costumo falar, né, que no mundo online e nesse mundo acelerado que a gente tem, se você tiver que falar com alguém, fixe 3 pontos, é importante que a gente deixe aquilo que as pessoas possam levar para casa. Eu não vou ficar fazendo uma palestra sobre isso, né, mas assim, um comentário geral, né, que a gente faz, já dando spoiler aqui, que eu adoro dar spoiler das minhas apresentações, né? Número 1 aqui, né? Diferentes tipos de inovação demandam diferentes estratégias de proteção e barreiras à competição. E para falar um pouco, né, sobre diferentes tipos de inovação, eu acho que temos várias formas, né, de olhar para o universo de inovação. Gosto bastante dessa metodologia de 10 Types of Innovation, aqui de alguns autores norte-americanos, né, que lembra a gente, né, que muito embora a gente pense muito em inovação em processo, produto,
conjuntos ou sistemas de produtos, que a inovação acontece em muitas outras dimensões. A gente tem inovação em modelo de lucro, rede, estrutura, serviço, canais, marca ou até imagem que a gente tem, engajamento de clientes, evidentemente que tudo isso, né, são várias dimensões que são combinadas entre si e a gente tem vários modelos de negócios, né? Seguindo, né, para o ponto número 2, que é um ponto bem importante que eu vejo quando a gente conversa sobre propriedade intelectual, é que nós temos uma gama muito grande de ferramentas de apropriação intelectual, propriedade industrial, mais especificamente também, e é importante que a gente consiga, né, conheça todas elas e saiba como a gente pode utilizá-las em conjunto. E talvez mais importante do que conhecermos as ferramentas de apropriação intelectual mais formais, aquelas previstas em lei, eu gosto muito de usar essa imagem aqui, que lembra a gente, né, que muito além do nosso universo de propriedade intelectual, e aqui a gente tem, né, normalmente quem trabalha com propriedade intelectual costuma dividir esse universo em 2 ou 3 mundos, né? Tem ali o mundo dos direitos autorais, obra artística, literária, catálogos que a gente tem, vídeos, audiovisuais, música, e bom, o software em si, né, as linhas de programação que a gente tem, também são passíveis de proteção ali pelo nosso mundo dos direitos autorais. E, do outro lado, né, quando a gente fala de propriedade industrial e também proteção sui generis, a gente tem, né, diversos bichinhos nesse ecossistema, né? São essas marcas, né, elementos visuais, distintivos de produtos e serviços, patentes, como a gente tem uma ferramenta para que impedir terceiros usarem soluções técnicas para problemas técnicos, nós tenhamos desenvolvido que sejam novas e não sejam óbvias. Desenhos industriais, aparência de objetos de uso prático, padrão de estamparia, seja lá o que for. Indicações geográficas, né, são aquelas características de produtos ou serviços muito ligados à sua geografia local. E aí temos, né, diferentes tipos de indicações geográficas também. A Espanha, inclusive, é um país que pode servir como referência para o Brasil em muito, né, desse universo que a gente tem aqui, por exemplo, de indicações geográficas, de usar esse lado, eu diria, mais histórico, cultural e geográfico também. Há questões, né, sobre topografia de circuito integrado, então como as camadas de silício ali são gravadas, seja lá o que for, né, temos a legislação específica. Hoje, o Brasil é signatário do protocolo de Nagoya, então a questão toda, né, de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, né, a gente também tem que se preocupar com tudo isso, e tem questões, né, como outros tipos de proteção, como cultivares, por exemplo, e aí um destaque muito grande, né, ao Brasil como sendo um grande produtor global de produtos agrícolas hoje, muito por conta de desenvolvimento, né, de cultivares que a gente tem aqui pela Embrapa, outras organizações como o IAC, Universidade Federal de São Carlos, para citar algumas, né, e mais um ponto que a gente sabe que a gente tem uma convergência muito grande com a comunidade europeia como um todo, mas aqui, como estou na Câmara Espanhola, não posso deixar de falar da Espanha de uma forma mais específica, né? Bom, aqui eu falei, né, sobre quem trabalha com propriedade intelectual, eu sei que temos vários colegas aqui, inclusive outros especialistas, panelistas hoje. Esse é um universo que normalmente a gente tem nos cursos da BPI, da OMP, da ASP, quando a gente vai para o Fortec, por exemplo, né, outras organizações, é um universo, né, que a gente tem normalmente abordado em propriedade intelectual. O que eu gosto muito de chamar a atenção é que, além desse universo de propriedade intelectual, a gente tem outras formas de proteção, e que são as formas de proteção que são mais naturais. E, normalmente, quem trabalha com PI acaba se esquecendo delas. Lembrando daqueles nossos diferentes modelos de negócio, né? Quando a gente fala muito, né, da propriedade intelectual tradicional, a gente fala de marcas, patentes, isso tudo, a gente está falando de alguns tipos de inovação. Mas grande parte do que a gente faz de inovação hoje, das barreiras que a gente tem para a entrada, não são as ferramentas tradicionais. Então, tem modelo de lucro, escala, base de clientes, contrato de exclusividade, compatibilidade, complementaridade entre produtos que eu tenho, por exemplo, produtos e serviços abraçados, canais de distribuição, domínio de cadeias de fornecimento e assim por diante, né? Então, isso tudo é importante a gente ter uma ideia disso tudo em conjunto, né? Quando a gente fala de comunidade europeia, principalmente para organizações que estão aqui do Brasil, barreira de certificação, muitas vezes é uma barreira muito grande para chegar fora. E quem tem já o domínio de como fazer as certificações, tudo isso, pode ser grandes parceiros, certamente, para organizações aqui no Brasil. E aí, indo para o terceiro ponto, né, e tentando manter aqui o meu tempo, foi reservado,
eu gosto muito de falar, quando eu falo de propriedade intelectual, além dos diferentes tipos de inovação, das diferentes ferramentas de apropriação intelectual usadas com um conjunto muito maior, lembrar que patentes, marcas industriais, outros ativos intelectuais mais formais, esses que eu comecei comentando, eles são excelentes fontes de informações, ideias e oportunidades também. E para isso, né, eu ontem à noite ainda preparei alguns slides a mais aqui. Mas é só um exemplo para vocês, tá, pessoal? A gente está aqui na Câmara Espanhola. Eu vou fazer uma pesquisa que é o seguinte: eu quero saber patentes de titulares com sede na Espanha e que tenham sido depositadas desde 2003. Eu posso fazer uma busca aqui. Eu vou chegar aqui a 44 mil pedidos de patentes. E eu posso analisar esses pedidos de patentes que a gente tem aqui. E a gente vai ver, né, alguns dos principais depositantes. A gente tem, né, como se fosse o Conselho Superior de Inovação, como se fosse, imagina eu, né, como se fosse o CNPq espanhol. A gente tem empresas que são globais, mas que depositam, né, a partir de Espanha, por exemplo, a Airbus, que a gente tem aqui. E aí tem algumas universidades. Isso é um perfil muito interessante, pessoal, que assim como no caso do Brasil, que grande parte dos grandes depositantes são ICTs, universidades, se observa de uma certa forma na Espanha também. O que talvez se observe diferente na Espanha, e aqui eu dando um zoom aqui, nos principais titulares, é que, diferente do Brasil, a gente vai observar que mesmo instituições que são instituições de ensino e pesquisa, essas espanholas, essas top depositantes, elas têm uma prática muito consolidada de depósitos em mais de um país. Se a gente fizesse o mesmo mapa do Brasil, vocês vão ver que grande parte das patentes depositadas no Brasil são só depositadas no Brasil. O Brasil é muito endógeno, olha muito para dentro de si. É um grande mercado, evidentemente, mas todo o mundo que a gente tem ainda está para ser pensado aqui. Foi uma feliz surpresa para mim, confesso que eu nunca tinha feito essa análise de organizações espanholas, de ver que, inclusive, o Brasil figura aqui entre os países que há um grande número de depósitos por organizações espanholas. Isso é uma coisa muito interessante. Só que entrando um pouco mais a fundo aqui, quando a gente fala, né? Então, aqui a gente tem, né, o total das 44 mil. Aqui eu estou filtrando aqui, então, né, para ver aquelas que tiveram depósito no Brasil. Então, patentes de organizações espanholas, ou com sede na Espanha, que tiveram depósito no Brasil. E a gente vem aqui e vê que o quadro, evidentemente, vai mudar um pouco, né? A gente tem a Telefônica ali subindo, o Conselho Superior de Inversiones segue ali no topo da lista, mas aí uma coisa curiosa, pessoal, que parece, né, que nós temos assim um grande número de ativos intelectuais espanhóis no Brasil. De fato, temos ou vírgula tivemos, porque uma grande parte desses ativos intelectuais acabou sendo descontinuado aqui no Brasil. Então, parou de pagar anuidade, deixou de tramitar, seja lá o que for, né? E quando a gente faz essa leitura, né, a gente pode, inclusive, fazer um novo filtro aqui. Eu vou pegar, então, só essas patentes que eu vou chamar de vivas, né? Estão tramitando ou estão ainda ativas, e a gente vai ver que a ArcelorMittal agora sobe para o topo da lista, aí a gente vê um perfil um pouco diferente, inclusive sumindo uma boa parte das universidades espanholas que estava ali dentro. Aí uma coisa muito interessante, quando a gente está nesse universo de propriedade intelectual, eu fico imaginando, né, eu mostrando esses slides todos, acho que tem colegas aí na auditório falando, não, volta lá, quero dar uma olhada naquele gráfico, naquelas informações um pouco mais. A gente pode fazer uma conversa só sobre isso, será um grande prazer retornar, mas aí um workshop talvez mais longo. Mas só queria mostrar uma coisa a mais, né, que muitas vezes, quando a gente vê uma empresa como a Fertinagro Biotech, por exemplo, né, a maior empresa de fertilizantes que a gente tem na Espanha, com muitos depósitos aqui no Brasil, e a gente pode ver, né, também como que é o perfil dessas organizações, e entrando um pouco mais a fundo, usando esse nosso universo que a gente tem de informações tecnológicas, ver, por exemplo, quais são parcerias que a Fertinagro tem globalmente, e é uma coisa muito interessante. Eu não vou mostrar esse slide, mas eu fiz um filtro. E quantas parcerias nós temos no Brasil? Esse número cairia para no data. Em outras palavras, pelo menos nesse sistema de informação, não aparecendo a Fertinagro, embora seja uma empresa muito ativa aqui no Brasil também, mas ainda sem parcerias com organizações, empresas, pelo menos em relação, né, aquilo que a gente vê com a titularidade ou então projetos conjuntos. Bom, com isso, pessoal, mais, né, do que ficar fazendo uma palestra sobre propriedade intelectual,
esses 3 pontos, diferentes tipos de inovação, é muito importante a gente lembrar que os ativos intelectuais tradicionais, como marcas, patentes, desenhos industriais, que a gente tem, muitas vezes não se aplicam a alguns modelos de negócio, ou então se aplica, mas a gente pode aplicá-los e deve aplicá-los com outras formas de proteção. Falando do Brasil, tamanho de mercado, cadeia de fornecimento, possibilidade de você ter desenvolvimento de cultivares específicas, por exemplo, ou acordos de fornecimento com produtores locais, são outras estratégias muito interessantes que podem ajudar organizações europeias tanto a terem acesso a ativos não intelectuais, eu vou chamar assim, mas ativos materiais, ou até mesmo ao mercado, e também a questão, né, no ponto número 3, de ver que temos um espaço muito grande, né, primeiro, né, para olhar para dentro daquilo que a organização espanhola já tem feito aqui no Brasil, e uma lembrança, principalmente para as pequenas e médias, que o Brasil é um grande mercado, é um país que respeita a propriedade intelectual, e aqui na América Latina é um grande hub de entrada. A barreira de língua, evidentemente, existe, mas posso falar aqui também, como brasileiro, que a nossa receptividade ao global é muito grande, né? Quando vem alguém falando espanhol aqui no Brasil, o brasileiro é aquele que normalmente vai se esforçar muito para entender também, mas aqui a Câmara tem colegas que vão poder falar muito mais sobre isso. Com isso, espero ter cumprido aqui a minha missão e devolvo a palavra aqui ao nosso moderador. Henry, obrigado pela contribuição, pelas palavras, pelo conhecimento. Eu sei que a gente vai abrir depois para que a gente possa fazer um diálogo, que possamos fazer perguntas, mas a gente quer perguntar, é uma pergunta que o nosso diretor traz e que é muito cara para todos nós nesse momento: qual é o site que você está utilizando, qual a página eletrônica que você fez a exposição? A página eletrônica que eu estou utilizando é uma empresa franco-americana global. Ela se chama Questel. O sistema é Questel Orbit e tem o Orbit Intelligence e o Insight, são ferramentas que eu utilizei. Aí eu vou fazer só uma referência aqui importante, né, que é um disclaimer. Eu tenho relação comercial com essa empresa. Então, eu sou um bom exemplo, colegas da Câmara Espanhola, colegas que eventualmente na Europa estão assistindo, como que empresas, né, espanholas, globais, podem fazer negócio no Brasil. Aqui no Brasil a gente é muito bom de trazer também, né, acolher empresas internacionais. Falo isso como alguém que já trabalha há 14 anos com uma empresa europeia, né, sendo um agente aqui no Brasil, né? Mas a gente pode fazer essas conversas e até mesmo, eu diria, colegas, até um test drive, assim, não, volta lá, chama o Henry para a gente dar uma fuçadinha mais ali. Vai ser um prazer estar com vocês novamente. Obrigado, Henry. Daqui a pouco a gente continua com esta nossa conversa, com essa prosa. Eu que sou mineiro gosto de falar prosa, né? Que a gente vai trocando informação. Quero fazer uns pequenos lembretes. Primeiro é que a gente está fazendo uma gravação para que a gente possa depois disponibilizar no YouTube essa nossa conversa, assim como o Henry, os nossos outros 2 painelistas, que é o Iago e a Rafaela Matos. Tem muitas informações em pouco tempo, então a gente ter depois esse material disponível para que a gente possa rever será interessante. Então já quero pedir desde já, como está sendo gravado, o uso da imagem de vocês. Espero que ninguém, né, se abstenha desse nosso direito de poder publicar a beleza de vocês estarem aqui conosco. Outra questão também, eu vou pedir para os painelistas disponibilizarem o material que eles fizeram a exposição. Acho que compartilhar esse conhecimento formal, eu sei como é elaborado, você preparar uma apresentação, então que isso também possa ser difundido nas cadeias de conhecimento de vocês. Também, se precisarem de um certificado de participação aqui, solicite a gente depois, no nosso tempo final, quando a gente encerrar a transmissão híbrida, para que a gente possa disponibilizar para que vocês possam levar. Vamos então para o nosso segundo painel, para o nosso parceiro que está conosco no projeto, desde que iniciamos essa nossa jornada de diálogos sobre propriedade intelectual. É o Iago, advogado, especializado em propriedade intelectual e sócio do escritório de advocacia Vilela Coelho. Possui 15 anos de experiência assessorando clientes nacionais e internacionais na definição das melhores estratégias para a proteção de seus ativos intangíveis no Brasil e no exterior. O Iago é graduado em Direito no Brasil e na Espanha, é pós-graduado em Negócios Internacionais e mestrado em Propriedade Intelectual na Universidade de Alicante e em Direito Empresarial na Universidade de Alcalá, também na Espanha.
advogou durante mais de 10 anos no departamento jurídico da IBM e em escritórios de advocacia espanhóis, especializados em propriedade intelectual, antes de retornar aqui para o nosso país. Iago, satisfação ter você conosco aqui, fique à vontade. O painel do Iago, essa cápsula 2, será as principais dificuldades encontradas pelas pequenas e médias empresas europeias no Brasil, relacionadas aos contextos e o que o nosso projeto pode contribuir. Fique à vontade. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Agradeço a introdução do Wagner, o convite do Alejandro, do Wagner, a organização da Câmara desse evento tão interessante para tratar desse assunto de propriedade intelectual que eu sou bem suspeito, tenho uma grande paixão por esse assunto, gosto muito de falar, então já adianto aqui que eu posso ter alguma dificuldade em me limitar aos 15 minutos que vão me dar, porque realmente tem muito conteúdo para falar, mas eu prometo fazer um esforço. Antes de começar, também já peço desculpas pelo meu atraso, perdi o começo e a abertura dos trabalhos, trânsito em São Paulo. Demorei, mas cheguei. Pessoal, então, assim como o Henry, eu vou começar já com um spoiler, né? O pequeno assunto aqui, o objetivo principal da nossa conversa de hoje é falar sobre as dificuldades no âmbito da propriedade intelectual para as empresas da União Europeia que queiram empreender no Brasil e na América Latina. Então, já começando de trás para frente também com qual é esse principal problema, ou a fonte principal desse problema, melhor dizendo, dessas dificuldades, para quem atua no mercado há muito tempo, pode concordar comigo, sem nenhuma sombra de dúvida, falta de informação e falta de conhecimento sobre como obter a proteção, manter a proteção dos direitos de propriedade intelectual. E justamente por isso esse projeto é tão interessante, porque ele ataca essa principal fonte, que é o desconhecimento muitas vezes o desconhecimento das empresas europeias que vão empreender no Brasil. Então, muito brevemente, preparamos aí alguns slides só para falar sobre o nosso projeto. Esse projeto ele busca, de uma forma muito objetiva e simples, fornecer uma primeira linha de assessoramento para as empresas, pequenas e médias empresas da União Europeia que desejam se internacionalizar no Brasil e na América Latina. Então, a gente oferece uma série de serviços, mas eu acho que o principal, e até para ir um pouco mais rápido, eu pediria para mudar já lá para o penúltimo slide, é o nosso Help Desk, né? O principal serviço que a gente fornece, essa possibilidade de que as empresas europeias consultem especialistas em propriedade intelectual no Brasil e na América Latina para responder às suas dúvidas e para assessorar na realização dos seus planos de negócio. Esse helpline funciona de uma maneira totalmente personalizada, totalmente confidencial, ela é gratuita, ela é de confiança, justamente porque trata com profissionais que têm esses conhecimentos locais. Então, é uma ferramenta de grande valor e que, infelizmente, ainda não tem grande conhecimento, não está muito difundido. A gente trabalha para fazer essa disseminação dessa informação, da existência dessa plataforma, né? Então, esse realmente é o principal serviço que a gente oferece. Praticamente, para ser muito prático, a empresa tem alguma dúvida, vai para o Brasil fazer algum tipo de relação comercial, o que ela precisa fazer para proteger seus ativos intangíveis? Ela entra em contato, ela conta a história, conta o seu problema, ela vai receber uma resposta personalizada. A gente tem um compromisso de 3 dias, mas eu garanto para vocês que muitas vezes no mesmo dia chega essa resposta. Então, obviamente, isso é uma primeira linha de assessoramento, não? Ela vai identificar problemas, pontos de preocupação, talvez precise dar uma continuidade, mas já nessa própria assessoria nós temos a capacidade de indicar as pessoas que podem
seguir adiante com maiores detalhes e resolver ou continuar com esse assessoramento. Então, é um serviço de grandíssimo valor para as empresas que desejam atuar no Brasil e na América Latina. Além disso, além desse, que é a principal atuação, eu convido depois todo mundo a entrar na página e ver a plataforma, ela é muito simples, muito didática, entrando aí no Latin America IPR Helpdesk.eu. Tem ali o link, faça a pergunta, já vai ser direcionado diretamente com a pessoa, vai receber a resposta e toda a série de informação. Além disso, na nossa página, a gente já disponibiliza uma série de materiais informativos sobre a proteção, sobre como obter a proteção, sobre como mantê-la, sobre como fazer valer os direitos. Nós também realizamos uma série de eventos como esse, em parceria com a Câmara, com outros parceiros, para divulgar esse serviço, para explicar sobre a importância da proteção da propriedade intelectual. Então, realmente convido todos a entrarem, a conhecer essa plataforma, os serviços, a informação disponibilizada, realmente, ela é muito interessante, ela é feita de uma maneira para ser fácil e de entendimento mesmo das pessoas que não são do mundo jurídico, né, digamos. Então, esse é, digamos, o nosso principal ponto da nossa conversa, era explicar isso para vocês, né? O principal problema é falta de informação, e nós temos aí uma ferramenta que impede, ou que facilita, ou que ajuda a evitar essa falta de conhecimento. Agora, no tempo que me resta, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esses problemas concretos, ou dificuldades, ou barreiras que possam existir para a entrada das empresas da Europa, da União Europeia, aqui no Brasil e na América Latina. O Henry já nos fez aí um bom panorama dos direitos que existem, as formas de proteção que devem ser adaptadas para cada tipo concreto de ativos. Então, eu vou já diretamente, eu acho que importante para entender quais são os problemas voltar um pouco em o que são realmente esses direitos do ponto de vista de propriedade intelectual. O que é a propriedade intelectual? O que é esse direito? Esse direito, ele nada mais é do que uma autorização concedida pelo Estado para que as empresas utilizem de forma exclusiva um ativo intangível, ou seja, ele é um monopólio legal concedido pelo Estado para que as empresas possam explorar esses ativos intangíveis de maneira exclusiva no mercado. Então, como todo monopólio, ele concede uma série de vantagens, e é por isso são direitos tão importantes para as empresas, que hoje em dia é muito raro ver alguma empresa que tenha o seu modelo de negócio que não gravite ao redor de algum tipo de propriedade intelectual, seja marca, patente, desenho industrial, segredo empresarial, enfim, existem várias formas de proteção, não vamos entrar em cada uma. Mas partindo dessa ideia que é um monopólio exclusivo, que é um monopólio de uso exclusivo de direitos, e que isso é um grande valor, como as empresas protegem esses ativos no Brasil, e a necessidade da proteção desses ativos no Brasil. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Muitas vezes as empresas não têm conhecimento de que a propriedade intelectual ela se rege por um princípio da territorialidade. Então, ela é necessário ser registrada em cada um dos territórios onde a empresa vai atuar. A empresa, essa poderia ser uma primeira barreira, né? A empresa está lá na União Europeia já com seu modelo de negócio, com seus ativos protegidos, ela vai para a América Latina, para o Brasil, ela pode achar que ela está em condições de começar a fazer suas atividades com segurança, mas infelizmente não é assim, é necessário fazer o registro local no Brasil e nos demais países da América Latina onde essa empresa pense em atuar. Então, essa necessidade de registros locais é já um primeiro ponto de dificuldade, porque existe ainda uma série de requisitos e de processos para a obtenção desses direitos que não são tão uniformizados como a gente gostaria. Então, é necessário o conhecimento específico desses processos de obtenção dos direitos e de proteção desses direitos em cada um
desses países. Então, esse é o primeiro ponto, a necessidade de registro. Isso aqui eu estou falando de uma maneira um pouco geral, como tudo, sempre tem exceções. Por exemplo, né, o direito da propriedade intelectual, propriamente dito, direitos de autor, ele não exige um registro para que surja a proteção. A proteção surge da mera criação da obra artística, mas em geral, mesmo para esse tipo de direito, é sempre muito conveniente existir os registros para dar uma prova da existência, da data da criação desses direitos. Então, esse é um primeiro ponto, aí, uma primeira dificuldade, é a necessidade de fazer os registros. Consequência desses registros é que, enquanto a empresa não tenha o registro, ela não tem a proteção devida. E o que acontece? Infelizmente, o Brasil não é um dos países mais rápidos na concessão desses registros de marca, desenho, de patentes. Então, o que acontece? Como todo o processo, até que a empresa consiga esse registro, ela tem um período que pode ser longo, dependendo do caso do direito em questão. Por exemplo, uma patente, para vocês terem uma ideia, dependendo da complexidade da patente, ela pode demorar cerca de 10 anos em ser concedida. Então, vocês podem ter ideia que durante 10 anos de incerteza de se a empresa vai ter esse direito, ela tem um risco grande na atuação. Então, é fundamental estar devidamente assessorada para pôr em prática todos os mecanismos possíveis para tentar minimizar e mitigar esses riscos da melhor forma possível. Então, esse aí é uma outra dificuldade, que é o que fazer durante esse pedido da proteção. Claro que uma empresa não pode esperar 2 anos, 3 anos para iniciar suas atividades no Brasil ou na América Latina, ela vai querer entrar antes. Então, por isso é fundamental a devida orientação e preparação antes de começar as atividades no Brasil e na América Latina, como em qualquer outro país. Mas essa questão também da duração é outro ponto aí a ser levado em consideração. Uma outra questão que acontece bastante e que se vê muito nos negócios aí, quando as empresas europeias atravessam o Atlântico aqui para a América Latina e para o Brasil, é a dificuldade de, muitas vezes, encontrar os parceiros adequados e confiáveis, né? Sem falar nos próprios concorrentes, que muitas vezes, como todo mundo sabe, acabam atuando com uma malícia, uma má-fé e tentam, digamos, passar a perna de uma maneira aí bem coloquial nas empresas, vendo as fragilidades, a falta talvez de proteção dos seus ativos devida antes de começarem a atuação no Brasil. E isso a gente vê diariamente no nosso trabalho, infelizmente, muitas empresas que, quando vão realmente começar as suas atividades, já tem uma série de dificuldades porque não tomou as precauções de obter os registros e os mecanismos, os contratos necessários para proteger esses direitos. A gente vê com muita frequência empresas que talvez não tinham focado ainda na América Latina, estavam mais voltadas para a União Europeia, Estados Unidos. Só que o que acontece? Hoje em dia, como vocês sabem, o mundo é muito globalizado, internet, redes sociais. Então, as marcas, as empresas, elas ficam famosas ou ficam conhecidas no Brasil, na América Latina, antes mesmo de começarem suas atividades. E muitos terceiros, concorrentes ou não, às vezes até parceiros já comerciais dessas empresas, acabam com uma certa malícia, obtendo registros prévios que bloqueiam ou dificultam a entrada das empresas no Brasil, ou até mesmo eles tentam já diretamente, de uma maneira bem mercantilista, fazer a venda desses direitos para quem já é o seu o legítimo possuidor. Então, esse tipo de problema acontece bastante e, por isso, insisto, pode ser evitado com o devido assessoramento, com a informação, com os preparativos necessários e que podem ser realmente facilitados quando tem a devido assessoramento e, justamente, utilizando-se de uma plataforma como essa nossa do projeto do IPR Latin America Help Desk, ajudamos a identificar esses problemas, as formas de mitigar esses problemas, os profissionais que podem ajudar a pôr em contato com as pessoas que podem realmente orientar as empresas para fazer esse trabalho da maneira mais, essa passagem para o Brasil e para a América Latina da maneira mais segura possível. Eu acho que o meu tempo já está acabando, eu só quero concluir aqui
falando um outro problema comum que acontece muito, e que está, como na nossa vida diária acontece hoje, são esses scams e toda essa forma de golpes que nos aplicam, né? Tem uma série de empresas e de pessoas hoje no Brasil, na América Latina, que eles têm acesso à informação de uma empresa quando ela solicita os registros de marca, de patente, de desenhos, e a partir do momento que eles veem esses registros, eles têm a informação dessas empresas, e eles entram em contato com as empresas, se fazendo passar por pessoas dos escritórios de marca, de propriedade industrial, contando que para que o processo continue ou para que o registro seja obtido é necessário pagar ou é necessário fazer determinadas ações, e por incrível que pareça, ainda no dia de hoje, muitas empresas caem, acabam pagando, acabam seguindo uma relação com uma pessoa que não tem nenhuma vínculo formal com os escritórios de patentes e marca, e depois, como vocês sabem, é muito complicado identificar, porque essas pessoas desaparecem, essas empresas não existem, não se recupera o dinheiro, se perde muitas vezes tempo precioso para realmente cuidar do normal desenvolvimento do processo. Esses eram alguns dos panoramas de dificuldades. Eu falei bastante breve, talvez rápido, e joguei aqui um pouco, muitas informações que talvez gerem dúvidas, mas estou aí aberto a responder qualquer pergunta quando nos derem a oportunidade. E mais uma vez, insisto, entrem na nossa plataforma, os dados estão na nossa apresentação, para quem não conhece. Utilizem o sistema, peçam assessoria, vocês vão ver que a qualidade, a rapidez é um serviço muito, muito interessante mesmo, e vai significar um ganho de valor e uma segurança para quem quer fazer negócios na América Latina. Com isso, encerro, agradeço mais uma vez e estou à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida. Nós que agradecemos, Iago. Obrigado mais uma vez. Vocês perceberam, né, 2 cenários, o tanto que temos de possibilidades de inovação e o tanto de desafios que surgem nesse percurso, de dificuldades que são encontradas. Quero pedir a vocês aqui presentes que depois que a gente começar para a parte de perguntas, vocês respondam com carinho para a gente um questionário, muito breve, e que lá vocês coloquem as informações de vocês para que a gente possa continuar essa rede de compartilhamento, para que a gente possa fazer encaminhamentos, para que vocês possam, né, solicitar tanto esse apoio que o Iago traz para a gente de possibilidade de consultoria, mas como também a gente possa comunicar sobre convite para próximas atividades. Creio, como o Alejandro já disse, isso daqui é um pontapé inicial para que a gente possa refletir ainda mais vezes sobre essa temática, que eu agradeço ao Iago, agradeço ao Henry por conseguirem cumprir o tempo de forma fidedigna, mas a gente tem curto espaço hoje, e para a gente finalizar esse momento de exposição, para que a gente possa ter um tempo de diálogo, quero convidar, chamamos de estudo de caso, porque ela vai contar de experiências que ela vivencia na prática dela, a Rafaela Matos. Ela vai falar sobre desafios para o incentivo das PMEs da União Europeia à luz da legislação brasileira. A Rafaela Matos é advogada de patente na Herrera e Associados desde 2016, é graduada em Direito, possui especialização em Propriedade Intelectual e Direito Administrativo e Regulatório. Como advogada de Propriedade Intelectual, possui expertise em atividades relacionadas ao processo administrativo de patentes, com análise, preparação e cumprimento de exigências técnicas perante o INPI, né, que é o Instituto Nacional de Patentes de Propriedade Intelectual, bem como em litígios. Rafaela, muito obrigado. Antes de eu lhe passar a palavra, eu vou pedir para quem tem interesse, que está online, quer fazer perguntas, questionamentos, já quiser fazer a escrita, coloca no chat para a gente transcrever e trazer aqui para a mesa, depois da exposição da Rafaela. Rafaela, fica à vontade, bem-vinda, muito obrigado. Obrigada a todos, bom dia, é uma grande satisfação o convite da Câmara Espanhola poder estar participando aqui em nome do Escritório Herrera e Associados. Nossa participação também vai ser breve,
Então, nós, em consonância, né, com o tema do evento, nós trouxemos aqui, nós estamos abordando de uma perspectiva legal os benefícios e as limitações instituídas pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, tratados pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, esta lei complementar, o Estatuto, né, o Simples Nacional, como é conhecido, é um regime diferenciado e favorecido, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente no que se refere à apuração e recolhimento dos impostos, ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, e ao acesso a crédito e ao mercado com relação a preferências nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos. Então, em geral, a pessoa jurídica pode se enquadrar no Simples Nacional, a depender de sua receita bruta, e desde que não exerça atividades vedadas ou se enquadre em situações que a impeçam de se beneficiar desse tratamento jurídico previsto na lei complementar. O desafio dessa questão, dentro de propriedade intelectual, ele se reflete na medida em que o INPI ele oferece benefícios aos depositantes de pequenas empresas, como, por exemplo, no desconto das taxas oficiais, ou até mesmo com trâmites prioritários que existem em exame de patentes. Então, por exemplo, a Portaria 79 de 2022 do INPI, ela trata sobre diversas modalidades para se requerer prioridade no trâmite do processo de patentes. E dentre as modalidades figura o depositante microempreendedor individual, a microempresa ou empresa de pequeno porte. No entanto, a norma é clara ao dispor que esse requerimento específico é aplicado às pessoas jurídicas conforme definidos pela Lei Complementar 123 de 2006. A questão, ela engloba exatamente na Lei Complementar o artigo 3º, parágrafo 4, que traz a previsão expressa às pessoas jurídicas que estão excluídas do benefício da lei. Então, tais situações configuram uma vedação plena ao Simples Nacional, Estatuto, que diz respeito ao impedimento total de participar desse regime diferenciado e favorecido. Dentre essas vedações, citamos, portanto, o inciso 2, que dispõe que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na lei, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Então, as pequenas e médias empresas estrangeiras são vedadas de participação desses benefícios concedidos pelo INPI. Uma informação que pode ser interessante para nós é que existe na Câmara dos Deputados um projeto de lei de número 558/2018 que propõe alterações na lei complementar, dentre as quais consta a proposta também de permitir que as filiais de empresas estrangeiras possam, então, se beneficiar do Simples Nacional. Essa proposta tem o objetivo de estimular investimentos estrangeiros no segmento empresarial. Wagner, me desculpe, eu estou vendo agora que você compartilhou, né, o nosso slide. Era para eu ter feito isso aqui da nossa Câmara, igual o Henry fez. Nós estamos aqui à distância também no Rio de Janeiro. Obrigada por esse compartilhamento. Mas, então, brevemente seria essa a nossa explanação de hoje, né? Que existe a Lei Complementar 123/2006 que trata sobre esses benefícios, mas, infelizmente, hoje, atualmente, com essa limitação às empresas, à participação das empresas estrangeiras. Obrigada mais uma vez pelo convite e retorno novamente a palavra também ao nosso moderador.
Obrigado, Rafaela. Mais uma vez, nós que agradecemos pelo aceite do convite, pela disponibilidade, em especial pela organização do conteúdo, que para nós era interessante apresentar algo em prática, o que está nesse momento em legislação brasileira. Obrigado. Vamos então para esse momento de troca, dúvidas. Eu vou iniciar, peço que vocês que queiram se inscrever, podem se manifestar. Eu já vou iniciar com uma pergunta que foi colocada no chat, que é uma pergunta do Henry para o Iago. Além do consultivo, também é feito apoio na operacionalização dos depósitos e tramitação, como patentes, marcas, design? Henry, obrigado pela pergunta. Para fazer o esclarecimento melhor ainda de como funciona o projeto, né? Não, a gente não chega na execução da atividade no assessoramento da proteção em si dos direitos, né? Como eu disse, o projeto ele é uma primeira linha de assessoria. O nosso objetivo é indicar o caminho para que as empresas saibam como proteger o que deve ser protegido e com quem deve ser protegido. Esse segundo passo, que seria já a execução da estratégia de proteção, isso aí não é feito não está coberto por esse projeto. Inclusive, como eu disse, né, é um projeto gratuito para as empresas. Então, essa primeira parte ela não tem custo, mas essa segunda parte, obviamente, terá um custo. E aí, o que a gente faz? A gente orienta as empresas, novamente indicando possíveis profissionais, possíveis órgãos que possam cuidar da execução, e aí já depende desses profissionais, desses órgãos seguirem adiante com a execução dessa tarefa de obter os registros e conseguir os direitos, né? O nosso trabalho é prévio, simplesmente de alertar, identificar quais são os problemas, quais são os ativos que deveriam ser protegidos, como eles devem ser protegidos, aonde, quais os processos e quem poderia assessorar nessa proteção. Já complemento e já deixo aqui também um convite a vocês convidarem pequenas e médias empresas do círculo de vocês, de convivência. Olha, temos essa possibilidade de consultoria, de apoio, de análise de casos. Tragam para a gente, que será uma satisfação nós recebermos, nós darmos direcionamento. A ideia do projeto é essa, que a gente possa elucidar a perspectiva da propriedade intelectual para aqueles que estão desavisados ou não têm caminhos para buscar. Entre nós aqui, manifestações? Tem uma pergunta que também é um contexto que já foi falado pelo Henry, não sei qual de vocês deseja responder, mas com relação a orientações iniciais. Qual é a orientação dada inicialmente para pequenos microempresários que não veem proteção dos ativos de propriedade intelectual como importante e como isso pode gerar futuramente como gasto? Eu preciso fazer uma economia inicial, então não vou me preocupar com essa dinâmica de fazer, de proteger o meu produto, de proteger a minha marca, como isso futuramente pode gerar de problemas financeiros, pode ser questão de regulação, pode ser questão de legislação. Eu posso começar a responder, acredito que depois os demais vão querer também dar seu comentário, mas eu gosto muito dessa pergunta, Wagner, eu agradeço, porque para quem atua aí com empresas e com proteção de propriedade intelectual, essa questão do custo sempre um objeto de discussão, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque junto com o que eu falei há uns minutos atrás, ali, quando estava explicando o principal desafio, que eu acho que é a falta de informação, atrelado a esse desafio, eu acredito que é a visão das empresas ainda insuficiente sobre o que é a propriedade intelectual e sobre qual é a importância. Então, realmente, infelizmente, a maioria que nos procura
digo isso projeto e também profissionalmente no escritório, vem essa proteção da propriedade intelectual como mais um custo. E como todo mundo sabe, uma empresa pequena, média, quando está começando, querem evitar custos sempre que possível, antes de que o negócio comece a se desenvolver, comece a haver ingressos, e aí normalmente a situação fica mais fácil para lidar com os custos. Mas eu gosto muito dessa pergunta porque eu acho importante, e eu sempre tento convencer os nossos clientes de que nós não somos um custo. A gente tem que ser visto, a proteção da propriedade intelectual, ela tem que ser vista como um grande investimento. Eu sempre penso que tudo que ajuda a manter o valor do nosso patrimônio ou aumentar o valor do nosso patrimônio, ela deve ser vista como um investimento. E a propriedade intelectual, ela é isso. Ela é uma forma de garantir o valor do nosso patrimônio, normalmente, muitas vezes é o principal ativo intelectual sobre o qual orbita todo o plano de negócio da empresa, é a marca, é a patente, tem algum ativo de propriedade intelectual. Então, eu sempre falo, o começo, esse custo inicial da proteção, da obtenção do registro, do assessoramento inicial, ele pode parecer considerável, claro, para uma empresa que está começando e está já decidindo ir para um outro país, então ela já tem uma série de gastos locais, vai fazer mais gastos em outro país, mas esse custo, ele fica tão pequeno, ele praticamente desaparece no universo dos problemas que podem surgir se não for feito esse devido assessoramento, essa devida proteção inicial. Eu vejo isso, infelizmente, com muita frequência. Eu acho que eu gosto de fazer essa analogia com a questão do médico, né, que também sempre fala, quando a gente vai no médico, por que tu só veio falar comigo agora que o problema está nesse estágio? Por que não veio antes? Então, eu sempre faço analogia porque é exatamente a mesma coisa. A propriedade intelectual, se cuidada desde o começo, ela vai dar frutos com toda a certeza. E, se não for feito o cuidado inicial, o tamanho do problema pode, muitas vezes, chegar até a inviabilizar o próprio desenvolvimento do negócio, porque assume proporções financeiras muito mais altas. Então, Wagner, agradeço esse comentário, porque realmente essa visão é um trabalho de que todos nós, profissionais que atuam com a propriedade intelectual, temos diariamente de tentar convencer as empresas de que vejam os direitos de propriedade intelectual como um investimento e não simplesmente como um custo. Obrigado. Fica à vontade. Eu acho que não. Obrigado. Aqui. Muito obrigada. Bom dia, eu sou Elizabeth Carvalhais. O que eu tenho de conhecimento de patentes é da minha vivência na indústria farmacêutica, muito recente, muito intensa. Então, ligando um pouco com custos, eu acho que eu não sei o quanto isso é explicável para um newcomer, vamos chamar assim, no Brasil, porque também você não pode ser tão real a ponto de desistir do investimento, né? Então tem que tomar cuidado com a realidade. Mas eu acho que um dos problemas que você tocou, e agora eu vou falar isso com o meu conhecimento bem nesse recorte indústria farmacêutica, quer dizer, nós, pelo menos, já convivíamos longamente com a lentidão do INPI, com todos os seus problemas de recurso, enfim, não vamos agora aqui discutir Brasil, que vai demorar muito, né? Mas, então, a concessão média de patentes na área farmacêutica nos mercados de primeira linha é entre 3 e 4 anos, mais ou menos. No Brasil, é entre o 13º e o 15º, mais ou menos, normalmente para mais. Até 2 anos atrás, a lei brasileira te garantia 10 anos do uso de patente. Eu estou sempre focando na questão do custo.
garantia, não é? Porque você recebia a tua patente passados os 10 anos e depois você podia compensar isso passando os 20 anos de vigência de uma patente, que é a base. Bom, só que isso acabou. O ministro Toffoli destruiu isso, especialmente inspirado na indústria farmacêutica, né? Sem detalhes. Então, esse, para mim, é o maior problema do investimento no Brasil hoje. Eu não sei se isso vale para todos os setores, mas acredito que sim, porque ele derrubou um artigo da lei de patentes. Então, quanto tempo levaria para ter um INPI equipado com tudo que é necessário, quanto seja, para continuar garantindo 10 anos de patente para justificar o teu investimento? Os medicamentos patenteados no Brasil são os de altíssimo custo, é ciência extremamente cara. Estão aparecendo agora os medicamentos de 2 milhões de reais, de 3 milhões, vai entrar engenharia genética, que então é... Então, essa, para mim, é um tendão de Aquiles agregado a toda a realidade do Brasil, é você receber uma patente no 15º ano, que você investiu numa ciência enorme e pretende trazer para um mercado imenso, mas aí você tem 5 anos de patente. Então, esse distúrbio no mercado é que eu trago isso por quê? Porque nós estamos falando, todas as empresas cujos produtos são patenteados no Brasil, na indústria farmacêutica, são multinacionais. Não existe capital nacional aqui, dada ao investimento em ciência. Então, é facilmente comparável, porque são também investidores externos que estão trazendo o produto para cá. Então, acho que esse é um voltando nesse foco específico do custo e do apetite de vir para esse mercado, é essa distância entre uma atualização da lei brasileira alinhada a todos os mercados do mundo, ok, porém uma ineficiência da concessão de patente nos prazos que garanta o valor do investimento. Era isso que eu queria colocar. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Não, é importantíssimo, muito bem visto. Esse é acho que realmente é o tendão de Aquiles, muito bem visto atualmente na nossa proteção de patentes. Infelizmente é um tema complexo. Sobre isso a gente poderia passar um dia inteiro falando, origens do problema, enfim, mas de uma maneira muito breve, eu compartilho dessa preocupação. Acho que todos os profissionais da área compartilham essa preocupação. A partir do momento que o Brasil deixou de conceder deixou de ter em vigor esse artigo do parágrafo 40 da Lei de Patentes, que era o que concedia esse mínimo de proteção de 10 anos depois da concessão da patente, o modelo está defasado porque o INPI continua demorando na entrega da concessão da patente. É verdade que hoje os dados mais recentes mostram que já não estamos nesse cenário dos 13, 14, 15 e já estamos perto do cenário dos 10 anos e até um pouco menos. Com isso, esse artigo já não se aplicaria porque já teríamos proteção mínima de 10 anos. Mas continuam havendo situações onde existe essa descompensação e o que está acontecendo, que eu posso dizer como positivo nisso tudo, porque realmente é um problema grave que eu acho que precisa ser endereçado, existem discussões parlamentares para a criação de um novo mecanismo que venha substituir aquele que foi considerado inconstitucional, para que haja uma forma de compensação para as empresas que tenham um pedido de patente cuja tramitação demore muito, então que tem alguma forma de incrementar o tempo de proteção. Existe também uma boa notícia que nos chegou recentemente, que o INPI autorizou aí a contratação de uma grande quantidade, finalmente, depois de muito tempo, de novos examinadores. Agora eu não tenho o dado exato do número, mas eu acho que é um número substancial e que vai
atacar o grande motivo um dos grandes motivos dessa demora na concessão, que é a pouca quantidade de profissionais capacitados para examinar o alto número de pedidos de patente. Então, esses são os 2 pontos aí, só para ser um pouco breve, de esperança. É um assunto muito interessante, até fica aqui já a chamada para a Câmara, de repente, a gente fazer uma sessão só sobre esse ponto, porque ele é realmente muito interessante. Como melhorar, e acho que o Congresso Nacional precisa ter melhores olhos para patentes. Como o país não vou chamar de pobre, que pode ficar ofendido, mas como as dificuldades financeiras são grandes do país, essa proteção patentária ela não é vista assim como uma ótima coisa, ao contrário, você tem que não ter a patente para que as cópias cheguem bem rápido e muito mais baratas no mercado, é o comportamento oposto, né? Nós temos mais uma pergunta do chat. Antes, eu quero passar para o Henry, que levantou a mão. Ele vai falar, depois eu venho com a pergunta e a gente compartilha. A Rafaela também, se quiser complementar, fica à vontade. Perfeito, pessoal. A gente está aqui num painel, né, sobre o incentivo a pequenas e médias empresas, aqui na América Latina, especialmente. Muito bacana conhecer a ideia, né, da Câmara estar trazendo, servindo com esse ponto de apoio aqui para pequenas e médias empresas. Até a minha pergunta que eu tinha ali no chat, se era, imagino eu, que seja para toda a comunidade europeia, não apenas espanholas, pelo pouco que eu já tinha conversado com vocês, correto? Mas acho que vale a pena, assim, a gente tem as características locais das leis, das dificuldades que a gente tem na América Latina, mas é bom a gente também frisar quando tem coisas boas, né? Então, particularmente no caso do Brasil, que disparado é o maior mercado como país individual na América Latina, o Brasil ele é signatário hoje e isso tem escalado para mais outros tratados internacionais. Isso ajuda muito tanto empresas brasileiras também para fora e principalmente empresas que já vêm de outros mercados para cá. Só um comentário que eu ia fazer sobre a questão da preocupação do custo disso tudo, né, de uma empresa na comunidade europeia. A maior parte do custo de proteção para grande parte dos ativos intelectuais está na fase inicial, que vem antes do depósito. Quando chega na fase de você internacionalizar isso tudo, você poder fazer, né, a internacionalização da sua proteção usando, por exemplo, Madrid, né, aliás, a Convenção de Paris, tradicional, isso vale para toda a América do Sul, América Latina aqui, mas o Tratado de Cooperação em Patentes, por exemplo, o PCT, no caso do Brasil, o Brasil é não só signatário, mas é autoridade de busca do PCT, é uma coisa relevante, e mais recentemente a gente tem o protocolo de Madrid para marcas, e também a gente tem o acordo que diz respeito a desenhos industriais. Eu até acabei colocando alguns links aqui no chat, né, no caso de desenhos industriais, acordo de Haia. Então, principalmente, né, para os colegas que trabalham com startups ou empresas de pequeno e médio porte que estão na comunidade europeia, é muito relevante ter esse conhecimento, né? E alguns desses acordos, o Brasil se tornou signatário muito recentemente, né? Então, só quis, né, trazer como o foco aqui é pequenas e médias empresas, trazer essas informações que, para quem é da área, isso já é conhecido, mas para quem não é da área, muitas vezes fica com aquela ideia muito antiga que, na América Latina eu não vou conseguir proteger, eles não são signatários, e assim por diante. Agora, vírgula, Brasil. Agora, quando você pega Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Venezuela, por exemplo, no caso do PCT, não são signatários. Aí tem muita gente que acaba perdendo os prazos de entrada em fase nacional aqui no Brasil por Convenção de Paris, justamente por esse desconhecimento. Então, vale aqui, né, um alerta a todos aqui que são empresários de pequenas e médias empresas, né, para que fiquem atentos às oportunidades e a esses pequenos riscos que a gente tem de trabalhar aqui na América Latina. Mas obrigado pelo espaço. Rafaela, pode falar. Sim, eu gostaria de fazer também uma breve abordagem com todo o respeito, né, esse ponto de vista trazido pela pergunta, que de fato é um assunto complexo e existem realmente nossas dificuldades, mas trazendo um pouquinho de uma perspectiva um pouco também igual o Henry, positiva, né, que é importante a gente também retratar essas questões quando elas existem.
não sou funcionária do INPI, claro, mas defendendo um pouco, né, o órgão, o INPI ele tem se esforçado no sentido de tentar cada vez mais se dar celeridade, né, aos trâmites e aos requerimentos que eles têm. Então, desde 2019, o INPI tem trazido projetos, né, que diminuíram o backlog deles, tá, em mais de 80%, e atualmente eles promovem, igual eu disse aqui com o exemplo das microempresas, eles têm modalidades, eles têm, se não me engano, mais de 11 modalidades para requerimento prioritário, né, para que você ajuize, vamos dizer assim, o INPI empurre, o INPI impulsione para que dê uma prioridade no seu depósito. E essas modalidades, elas são de pouco conhecimento dos titulares. Então, quando você, de fato, usufrui, né, do benefício de alguma delas, você consegue ter mais celeridade no seu depósito. E em patentes, por exemplo, nós temos alguns casos aqui no escritório que obtiveram a sua concessão em 6 anos. Então, de fato, o grande número ainda representa em torno de 10 anos para uma concessão de patentes, né? Mas o INPI tem se esforçado para diminuir e acelerar a concessão, né? Então, se o titular tem conhecimento de alguma modalidade que ele possa requerer e se beneficie dela, ele pode vir a ter a sua concessão em 6 anos, como eu disse, né? Uma das modalidades que tem sido de muito interesse é o PPH. Então, o PPH ele é uma modalidade que tem para acelerar a patente quando se tem uma decisão já concedida da mesma, né, família de patentes em um escritório de PI no exterior, né, que tenha já feito a análise, tenha decidido pela concessão da patente, e então o titular no Brasil traz essa decisão para dar celeridade também na análise do procedimento deles. Então, quando o titular usufrui, por exemplo, do PPH, acelera consideravelmente o procedimento. Mas só queria também fazer essa pequena abordagem para a gente ter também um pouquinho de, né, positividade nas nossas questões, não fixar tanto o lado negativo. Obrigado, Rafaela. Com certeza, para nós, para as próximas ações, para os próximos diálogos, uma conversa, um diálogo com um profissional do INPI é fundamental. Eu creio que temos muitas indagações a trazer, vai ser muito rica a nossa construção de diálogo com eles. Já estava no nosso radar, agora é mais que nunca que a gente possa convidá-los a estar conosco para que criemos essa rede de diálogos. Última pergunta, é uma pergunta bastante ampla, então eu acredito que Henri, Rafaela e Iago podem contribuir, já podem fazer as considerações finais de vocês, para que a gente faça o nosso encerramento oficial e a gente possa fazer um encerramento também da transmissão online. É uma pergunta que, inclusive, dialoga muito com uma pergunta que eu havia anotado aqui, que diz desta questão de rede mundial de computadores e, em específico, inteligência artificial. Na era da inteligência artificial, como fica a propriedade intelectual dos resultados vindos do uso desse software? A se dizer de música, de arte. Bom, vou começar uma pergunta bem delicada que não temos resposta ainda, porque realmente, como vocês sabem, tudo é muito novo, não existe legislação específica, e o que tem acontecido é que cada país aí está tentando se adaptar, utilizar as leis atuais para responder um problema tão recente, e é um pouco complicado, mas a resposta, para ser objetivo, a resposta atual, de acordo com a nossa legislação, é que não é possível que a propriedade intelectual seja de uma inteligência artificial.
é necessário que seja de uma pessoa natural, um inventor, pessoa física mesmo, né? Então ainda tem aí uma grande discussão de quem deveria ser, né? Tudo isso está em debate legislativo de quem deveria ser o titular de uma obra ou de uma invenção feita através de um sistema de propriedade intelectual, se os programadores desse sistema, dessa inteligência artificial, se a empresa titular desse software. Então, tem muitas discussões, não existe ainda um consenso, existem bons argumentos para todos os lados ainda, é uma questão bem nova, mas o que nós sabemos já atualmente, segundo as legislações atuais e decisões que saíram em vários países, é que não se pode ter uma patente concedida para uma inteligência artificial, não se pode ter uma propriedade intelectual, um direito de autor para a inteligência artificial, mas vou deixar aí meus companheiros acrescentarem mais um ponto de vista aí. Pela ordem aqui, né, como eu falei primeiro, eu vou assumir a fila aqui. Bom, eu não sou especialista na questão de inteligência artificial no mundo da propriedade intelectual, industrial, de forma geral, mas eu concordo, né, não tem nem como discordar do que o Iago acabou de comentar agora. O que nós temos, né, tem umas questões que são, inclusive, do próprio marco legal, né, e dos próprios procedimentos. Aqui no caso do Brasil, você precisa, inclusive, ali, né, tem os dados da pessoa física que vai fazer o depósito, né, que é o caso do inventor. O que se interpreta muitas vezes é que o fato de você ter usado uma ferramenta de inteligência artificial, isso vale desde invenções, vai para o lado mais autoral também, sempre tem uma pessoa, ou atualmente ainda tem uma pessoa, que é um curador, é o que desencadeou o processo, e também aquele que fez a curadoria daquilo que, inclusive, decidiu que aquilo poderia ser ou não publicado. Então, existe ainda essa interferência humana muito importante, né? E o próprio marco legal, ele, vamos dizer assim, ele, independente das nossas opiniões, né, sobre o que seria ou não, a lei é bem clara em relação a isso, pelo menos em relação ao Brasil. Só um comentário que eu gostaria de fazer a mais, né, já que nós estamos aqui falando também, e teve até o tema do backlog, é que a inteligência artificial tem sido utilizada crescentemente pelos escritórios de propriedade intelectual. A análise de marcas mistas, por exemplo, com comparação de imagem, algoritmos, tem um nível muito elevado. Quando a gente fala para marcas nominativas, ainda mais elevado. Então, há uma tendência da gente diminuir a carga de trabalho daquilo que a máquina pode fazer melhor do que o humano, inclusive dentro do próprio INPI, dos INPIs pelo mundo afora. Então, a gente pode ver uma revolução bastante grande nisso, e a gente tem observado também um INPI cada vez mais participativo, inclusive com programas de mentoria. Até vou aproveitar, aqui eu não sou do INPI, né, mas a gente tem um conhecimento, né, evidentemente, das coisas que acontecem por aí afora. Vendo o que está acontecendo aqui na Câmara, existe um projeto do INPI, aliás, um programa em andamento de mentoria, que próprios examinadores do INPI, eles acabam, inclusive, ajudando a sanar dúvidas. E isso é feito, muitas vezes, por meio de acordos, né, de termos que a gente tem de cooperação com organizações. Não vejo, né, que tem tudo para um convênio com a Câmara Espanhola ter sucesso. Realmente o trabalho que vocês têm feito, eu conheço agora, mas é muito bacana. E um comentário adicional, né, falando, né, poderíamos falar com o INPI, deixar um comentário no chat, o Júlio César Castelo Branco Moreira, ele é um profissional de carreira, uma pessoa extremamente acessível, e falo isso na condição de alguém que moderou uma live com o Júlio na segunda-feira dessa semana, né? Então, realmente é muito fácil, vamos dizer assim. E deixo aqui mais uma vez, né, me coloco à disposição da Câmara também para esses contatos, essas pontes todas, né? Porque eu acredito que uma coisa que, vou falar aqui, né, de países de característica latina, e embora, né, eu com esse meu perfil asiático aqui sou muito latino-brasileiro, né, meu sangue quente aqui, é que esse lado nosso do relacionamento, que é o que a máquina não vai substituir, felizmente, né, a gente tem muito pronunciado e vejo com muito otimismo essas nossas parcerias que a gente pode fazer e o sucesso de nossa região como um todo, né? Países aqui na América Latina muitas vezes muito desiguais, mas por meio de inovação, propriedade intelectual, compartilhamento, a gente vai mudar esse jogo, né? Já estamos mudando. Essas palavras finais, agradeço uma vez mais. Obrigado mais uma vez, Henry. Obrigado, Iago. Rafaela?
Bom, com relação à inteligência artificial, nós, na verdade, temos acompanhado bastante esse assunto, que é um assunto delicado, né? O assunto do momento, né? Na nossa era. Então, assim, temos participado de bastante conferências, e por enquanto eu estou num lado um pouquinho mais de observadora, vamos dizer assim, na participação mesmo do que está sendo tratado, né? Inclusive dos direitos, né? Quem é que tem direito realmente quando temos a interferência de uma inteligência artificial? Então, é um assunto que eu espero poder trazer um pouquinho mais de informações concretas, né, no futuro próximo. Mas, por enquanto, também vou ficar aqui só numa abordagem um pouquinho mais simples. Espero poder, inclusive, participar, se tiver esse tema especificamente, né, aí trazido pela Câmara Espanhola, posteriormente, será bem interessante. Podemos tratar, né, desse assunto com mais profundidade. Mas também agradecemos, né, novamente o convite, né, de participação aqui pela Herrera Associados. É sempre muito bom estar presente nos eventos da Câmara Espanhola, sempre trazendo, né, informações e aprendendo também com todos os temas né, dos nossos convidados, que cada um aborda. Então, obrigada pela presença de todos. Rafaela, obrigado. Para nós é satisfação. Obrigado a todos que estiveram conosco online, para que possamos finalizar de forma nobre. Infelizmente, por uma questão de mobilidade, chegou agora, o voo atrasou, ele não conseguiu chegar aqui. Estávamos aqui a todo tempo tentando que ele chegasse, mas o que ele fez? Por ser muito aberto a esse diálogo, ele mandou um vídeo de onde ele está, o Damian, que é advogado, é conselheiro de Comércio e Agricultura na delegação da União Europeia desde 2006, representando, então, a delegação da União Europeia. A gente vai exibir agora esse vídeo que ele gravou para a gente há poucos minutos atrás. En primer lugar, quería agradecer a la Cámara de Comercio de España en Sao Paulo y a Alejandro en particular la invitación para participar en este evento. Creo que es un evento importante y desde la delegación siempre intentamos apoyar todas las iniciativas de las cámaras de los países miembros de la Unión Europea. Hoy, infelizmente, ha sido imposible para mí participar en persona, a pesar de que he llegado a Sao Paulo, pero no llego en tiempo de estar ahí con ustedes para el encerramiento del evento de hoy. Quería, por mi parte, sobre todo, expresar el interés de la delegación de la Unión Europea en Brasil en este tipo de iniciativas, sobre todo en una materia de propiedad intelectual que es muy importante para todos. Las empresas europeas que están presentes en Brasil necesitan de todo tipo de iniciativas para que puedan usar mejor los instrumentos de propiedad intelectual que están a su disposición. La legislación europea en ese campo es una de las más avanzadas del mundo en muchas materias diferentes, como los diseños industriales o la protección de las indicaciones geográficas, y la complejidad de la materia pues requiere muchas veces un asesoramiento importante a la hora de desplazarse para países como Brasil. En este punto concreto, pues creemos desde la delegación que hay una posibilidad importante de Continuidad. Que hay la posibilidad importante de concluir un acuerdo de comercio con el Mercosur, que contendrá un capítulo de propiedad intelectual muy reforzado, en el cual pues las empresas europeas van a tener un marco jurídico mucho más seguro y estable. Y en ese sentido esperamos poder seguir trabajando con las autoridades brasileñas en un ámbito en el que es bastante complejo actuar, dado que Brasil, pues, a
pesar de que ya se ha adoptado unas leyes de propiedad intelectual relativamente modernas, todavía tiene mecanismos de aplicación de las mismas bastante deficientes y problemas serios de respeto de las normas. En ese sentido, pues, creemos que esta iniciativa de crear una ventanilla única para atender a las pymes en sus problemas de propiedad intelectual, pues es muy importante, y además esperamos también que todos los problemas que se vayan detectando desde la oficina, pues se vayan transmitiendo a la delegación de la Unión Europea, con el fin de que la Comisión pues pueda dar parte al gobierno brasileño de los diferentes problemas que haya en el ámbito. Muchas gracias a todos y espero que la discusión haya sido fructífera para todos y que podamos seguir en contacto sobre este tema concreto. Gracias. Já agradeço ao Damián, porque com certeza ele depois acompanhará nas redes sociais esse nosso encontro. Agradeço a todos vocês. Um agradecimento especial a todo mundo que está aqui por trás da gente, desde quem prepara o nosso café, transmissão, temos uma cabine lá com vários profissionais para que a gente pudesse, com tamanha qualidade, estar conectado em vários espaços, a equipe que está lá na Universidade de Alicante, União Europeia, Eurocâmaras, todos que fizeram conosco com muito cuidado, estamos há algum tempo já preparando esse encontro. E para finalizar, vou retornar a palavra ao nosso diretor executivo, Alejandro, para que ele possa finalizar, e em especial para que ele possa convidá-los para uma próxima oportunidade, para que a gente tenha outros diálogos. A nossa lista agora está cheia de temas de propriedade intelectual para conversar. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Não, só queria aproveitar o que o Damián falou agora. Eu acho que um dos assuntos que a gente pode tratar do próximo evento é como que o capítulo sobre propriedade intelectual que o acordo da União Europeia-Mercosul vai adaptar, caso ele seja ratificado, esperemos que sim. E tem muitas pautas aí, Wagner, para o próximo evento. Quero agradecer a Iago, a Henry, eu sempre falo Henry, como se fosse em inglês, né? Henry, e a Rafaela. Rafaela, obrigado também. Vocês sempre são muito parceiros da Câmara, sempre estão aqui com a gente. E a todos vocês que ficaram conosco hoje, até agora, e que estão online. E agora convido a vocês que estão online, infelizmente não dá para tomar um café, mas aos que permanecem aqui, por favor, vamos tomar um cafezinho e até uma próxima ocasião. Obrigado, gente. O Henry tem café aí. Obrigado para quem está online. Para quem está online, a gente vai encerrar agora a transmissão. A gente continua. Vamos tirar uma foto. Obrigada. Vamos fazer antes uma foto. Permaneçam aí, quem está online. Quem aí, por favor. Quem está online, permaneça. Quem puder abrir a câmera, a gente vai tirar uma foto com vocês aí no telão. Vamos lá, na frente. Pode ser. É possível. Vai na frente. Obrigado, bom dia para vocês. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado. Seguimos em contato. O próximo eu quero tomar um café presencialmente, né, Rafaela? Com certeza, será um prazer. Ó, vou prometer para vocês, hein? No próximo presencial eu vou levar um bolo de
tâmaras com castanhas que eu aprendi a fazer a massa com minha mãe, viu? Então, é o jeito que eu estou descobrindo, Rafaela, de sempre ser convidado para as reuniões presenciais agora. Olha, a receita caseira é a melhor que tem. Não é isso, não? Tchau, tchau, gente. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Bom Tudo dia de a bom. todos. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Concordo com complexo ser o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Simples assim.